O Teatro da Corte. A chegada em 30 de maio de 1816 do duque Montmorency Luxemburgo, embaixador extraordinário de Luís XVIII, a bordo da fragata francesa Hermione, trouxe o austríaco Sigmund von Neukomm para se juntar à colônia Le Breton. O embaixador, que viera receber de Dom João VI a restituição de Caiena e da Guiana, era irmão da duquesa de Cadaval, dona do nome mais prestigioso de Portugal depois da família real. Fazia 8 anos que a duquesa, mãe do 6º duque de Cadaval, o jovem Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo, 1799-1837, que contava então 17 anos, estava no Brasil. Debré, que desde 12 de maio já havia sido apresentado à corte, era agora escolhido pela duquesa Marie-Madeleine Charlotte Henriette, uma francesa de nascimento que a Revolução obrigara a emigrar, para pintar um quadro representando seu palácio carioca. Encomenda aceita, Debré, o ex-aluno do jacobino Davi, pinta 2 aquarelas e 2 telas muito elaboradas a partir das primeiras, se autorretratando na segunda, assim como seu amigo Grandjean de Montigny, que mostra o projeto ao jovem duque e à duquesa. Na primeira aquarela, a duquesa está ao lado do irmão recebendo de um arquiteto os planos do palácio que estaria construindo 8 meses depois. Nessa aquarela, que não assinou, Debré se permite uma licença temporal, além dos inverossímeis operários brancos que assentam a primeira pedra na data do acontecimento, 14 de janeiro de 1816, tanto o pintor de história como o embaixador francês ainda estavam na França. A ubíqua presença virtual dos dois deve-se ao desejo da duquesa de mostrar o antes e o depois, mas revela também a facilidade com que Debré insere suas figurinhas, inclusive um índio botocudo, no cenário do acontecimento ao qual não esteve presente, mas fora encarregado de retratar. Essa prática de transposição de figuras foi usada por Debré também ao tirar uma família de suíços da colônia em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e transplantá-la, o mesmo grupo, agora como sendo alemães, para Ilhéus, na Bahia. Ver ilustrações A253 e E357, numa pintura desenhada por Wittneuwitt entre 1815 e 1817 e publicada em 1820. O mesmo ocorreu na sua viagem de 1827, quando tira 2 índios civilizados originalmente na sua paisagem de Itapeva, em São Paulo, e os leva para Ponta Grossa, no Paraná. Ver ilustrações A177 e A194. Referências 88, 89 e 90. Voltando à residência de Cadaval, Otávio Tarquínio de Souza, após tecer comentários sobre o comportamento desairoso dos portugueses, sobretudo os nobres, e citar a duquesa como um exemplo daqueles que abusaram das aposentadorias, localizou seu novo endereço nas Laranjeiras. Para alojar toda essa gente, entraram em execução as odiosíssimas aposentadorias, espécie de mandato de despejo sem nenhuma formalidade. Muitos dos ricos da terra cederam suas casas de bom grado, o que agravou a falta de escrúpulos de alguns dos recém-chegados. O conde Belmonte e a duquesa de Cadaval moraram 10 anos de graça, sendo certo, entretanto, que a última acabou por construir um palacete de gosto francês em Laranjeiras. Referência 91. A visita do irmão animou, entretanto, a duquesa a voltar à Europa antes do término da construção de seu palacete, 2 anos antes do que afirmou Tarquínio de Souza. A construção do palácio revelar-se-ia um mero estratagema para que os Cadaval, a primeira família do reino, tivesse autorização do rei para retornar a Portugal. Construir um novo palácio no Rio seria uma garantia de que voltariam, o que jamais ocorreu. No dia 21 de setembro de 1816, a fragata Hermione fez-se à vela do Rio de Janeiro, levando a bordo toda a família Cadaval, a viúva e os filhos,
e possivelmente transportando para a Europa as 4 primeiras obras de Jean-Baptiste Debré realizadas no Brasil. Para terminar as 2 telas, Debré deve ter trabalhado intensamente no seu ateliê em Catumbi, ver ilustrações A17, A18 e A19, onde já realizava retratos do rei e da rainha. Referências 92 e 93. No ano seguinte, pintaria o desembarque da arquiduquesa Leopoldina, princesa real do Reino Unido, que ocorreu a 12 de novembro de 1817. Há um tempo em que as desaparecidas touradas e cavalhadas no Campo de Santana continuavam ainda sendo o principal divertimento, Debré projetaria, com seus antigos companheiros do escritório parisiense dos arquitetos Percier e Fontaine, o escultor Auguste-Marie Tournai e o arquiteto Grandjean de Montigny, sua primeira atavia neoclássica, o grande pórtico dossel do desembarque com 6 colunas azuis. Em seu primeiro estudo, ver ilustração E71, o sítio é mostrado ainda deserto, mas o grande dossel já está pronto à espera da arquiduquesa. Em relação à chegada de Leopoldina, foram montados também outros grandes adereços franceses, como os 3 arcos de triunfo que seriam reutilizados depois na grande festa de aclamação de Dom João VI, em 6 de fevereiro de 1818. Para um dos 3 arcos de triunfo, erguido na rua direita, na altura da rua 7 de setembro, Debré fez em julho daquele ano um orçamento de 1.700 francos, que entregou à Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Reino Unido do Brasil, cuja nota foi preservada. Notas das pinturas feitas pelo Mr. Debré para a decoração do Arco de Triunfo. Um grupo servindo de coroamento ao arco composto de 2 figuras de rios e o brasão com as armas do Reino Unido, 300 francos. 4 gênios pintados em transparência tamanho natural, 200 francos. 4 figuras representando as 4ª partes do mundo, em grande formato, 400 francos. 2 baixos relevos em transparência com tema histórico, 300 francos. 2 figuras representando Minerva e Ceres em grande formato, 300 francos. 2 figuras em proporção natural, 200 francos, total 1.700 francos. Referência 94. Debré, que usou no Arco de Triunfo a técnica da transparência, pinturas de trompe-l'œil feitas em vidro ou pergaminho oleado, para criar a ilusão de baixos relevos, cobrou o equivalente a 290 mil réis para um trabalho de cerca de 4 meses. Valores irrisórios se comparados aos 24 mil francos que Davi pediu em 1800 ao rei Carlos IV da Espanha por um retrato equestre de Napoleão, encomendado para ser pendurado no Palácio Real em Madrid, mas somas elevadas para o Brasil. Referências 95, 96 e 97. Em 1806, já se aproximando do final de sua vida, o Aleijadinho havia cobrado da Ordem Terceira do Carmo, em Sabará, por exemplo, 1/8 por dia de trabalho. Quantia essa que, segundo os cálculos de Germain Bazin, corresponderia a aproximadamente 400 mil réis, a metade da pensão anual concedida pelo Marquês de Aguiar 10 anos depois a Debré, o equivalente ao salário de um abridor de cunhos da Casa de Fundição de Ouro Preto. O preço cobrado pelos franceses para as encomendas oficiais seria, quiçá, mais uma razão para apressar o decreto da criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 12 de agosto, pelo Marquês de Aguiar, ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Referências 98 e 99. A corte tivera, até a chegada dos franceses no Real Teatro de São João, construído no Rócio, atual Praça Tiradentes, à imitação do Teatro São Carlos de Lisboa, seu único templo de modernidade na canhestra cidade mestiça. Se durante 7 anos foi Debré o cenógrafo do Teatro São João, atual João Caetano,
Junto com Grandjean de Montigny e Auguste Tunay, foi também o encarregado da ornamentação do palco maior da cidade dos grandes eventos da monarquia. Ele montaria os cenários para o desembarque de Leopoldina, Viena, 22 de janeiro de 1797, Rio, 11 de dezembro de 1826, em 1817, a aclamação de Dom João VI, em 1818, a partida dos reis, em 1821, a coroação de Pedro I, em 1822, a Assembleia Constituinte, em 1823, os funerais da primeira imperatriz, em 1826, e o segundo casamento de Dom Pedro, em 1829. É ele o artista encarregado de mudar a aparência da corte. 8 anos antes da chegada dos franceses, o comerciante inglês John Lubbock fazia, em 1808, comentários bastante desabonadores em relação ao conforto e à aparência da família real no Rio. Se humilde era a residência real, mais humildes ainda se mostravam no seu aparelho e séquito. O veículo melhor que a opulenta colônia brasileira podia oferecer à sua soberana era uma pequena segue, puxada por 2 mulas vulgaríssimas e conduzida por um cocheiro metido numa libré velha e desbotada, se não puída. O príncipe regente aparecia em público com uma apresentação tão miserável quanto a de sua mãe. Referência 100. Suas atividades, como outrora as de seu primo, Davi, são as mais variadas. No seu ateliê, Debré desenharia os uniformes e trajes de grande gala da corte, primeiro em vermelho e azul, depois em verde e ouro, ver ilustrações E38 e E41. Sua produção cobre desde iluminuras nas cártulas dos diplomas, os projetos para as novas condecorações, trompe-l'œil em arquiteturas, o pano de boca do Teatro São João, até o pavilhão e a bandeira imperiais. Em 15 anos, as condecorações desenhadas por Debré vestiram o peito dos notáveis do Reino Unido e do Império. São dele os uniformes auriverdes que vestem o condestável, os ministros, as damas de honra e os archeiros que guardam o paço da corte nóvel, além daquele usado pela guarda de honra do imperador, ainda em vigor, o uniforme dos dragões da independência. Ver ilustração E59. Atribuído a Debré, o desenho da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Via Viçosa, instituída pelo rei Dom João VI no dia de sua aclamação, em 6 de fevereiro de 1818, no Largo do Paço, seria para uma ordem típica do antigo regime. Na insígnia dessa ordem, de banda azul com risca branca no meio, constituída por um medalhão coroado, Debré inseriu, porém, o círculo onde se leem as letras AM, com a inscrição Padroeira do Reino, numa estrela de inspiração napoleônica. Referências 101 e 102. Este é um exemplo da ironia do francês nesta condecoração concedida exclusivamente aos portugueses, sem qualquer menção ao Reino Unido e ao Brasil. A Ordem de Pedro I é semelhante à coroa de ferro criada por Napoleão em 1805 como rei da Itália. Ela mudou apenas a águia do Império Francês pelo dragão da dinastia de Bragança, encimado por coroa imperial e fita verde. Era guarnecida de ramos de café frutados, tendo a inscrição dourada Fundador do Império do Brasil. Ver ilustração E52. Já nas insígnias da Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul, fica patente a semelhança com a Legião de Honra. Referência 103. Ambas possuem a estrela de esmalte branco com 5 pontas bifurcadas e maçanetadas. A diferença está apenas que a francesa foi assentada sobre uma coroa de louros e a brasileira numa guirlanda de ramos de café e fumo. O efeito é muito próximo, tendo as duas uma coroa imperial como pendente. Ao centro, medalhão redondo azul celeste, com uma cruz latina formada por 19 estrelas brancas
circundado por orla azul ferrete com uma legenda Benemeritum Premium. Na francesa, é a efígie do imperador que aparece no centro. No verso, a brasileira tem um dragão, a francesa, uma águia. Neste projeto, Debré teve a concorrência de um outro pintor, Julien Pallière, 1784-1862, que, apesar de ser também francês, não tinha vínculos com o grupo Le Breton. Mais original foi o desenho de Debré para a Ordem da Rosa, instituída em homenagem à neta de Josefina, primeira mulher de Napoleão e imperatriz dos franceses. A princesa Amélie Auguste Eugène Napoleon de Beauharnais-Luxembourg, com quem Dom Pedro I casou em 1829. Referência 104. Debré registrou numa pintura a óleo o segundo casamento do imperador, que fazia caminho inverso ao de Bonaparte, que antes de uma Habsburgo tivera uma Beauharnais. Foi Debré o autor do projeto da bela bandeira do Império do Brasil, com a colaboração de José Bonifácio de Andrada e Silva. Referência 105. As novas cores nacionais, ouro sobre sinople, são a soma de dois esmaltes dinásticos. O amarelo, a cor da Casa Imperial Austríaca de Habsburgo-Lorena e Dona Leopoldina, formando um losango dentro do fundo verde, cor heráldica da Casa Real Portuguesa de Bragança e Dom Pedro. Isso seria apenas uma união simbólica de duas dinastias, não fosse seu desenho uma homenagem a Napoleão Bonaparte. O desenho era o mesmo das legiões de Bonaparte. Não se cogitou aqui de uma Union Jack ou de uma Star and Stripes auriverde. Debré faria a bandeira do Brasil substituindo o bleu, blanc e rouge do estandarte que Jacques-Louis David desenhou para a Guarda Imperial, a famosa Vieille Garde, que, comandada por Cabron, fora dizimada em 1815 na Batalha de Waterloo. Esta também é a bandeira imperial que aparece sendo distribuída na tela à distribuição das águias, pintada 5 anos antes, quando Napoleão veste os louros de César e o manto de Carlos Magno, onde as abelhas dos primeiros reis francos substituem os lírios brancos. Referências 106, 107 e 108. Era a ascensão do Império, e Debré não poderia ter deixado de lembrar, então, o auge de sua carreira em Paris. Maria Graham descreve a apresentação da bandeira feita no Teatro São Pedro de Alcântara. A peça final despertou muita atenção. Era chamada A Descoberta do Brasil. Apareciam Cabral e seus oficiais logo após o desembarque. Haviam descoberto os indígenas do país e, segundo o costume, haviam erguido a bandeira branca com a cruz vermelha de Cristo. Aos pés desse símbolo, ajoelhavam-se em adoração e procuravam induzir os selvagens brasileiros a unirem-se a eles. Estes, por sua vez, procuravam persuadir Cabral a reverenciar os corpos celestes, e a dissensão parecia prestes a perturbar a união dos povos amigos, quando, por meio de uma máquina grosseira, desceu do alto um pequeno gênio e, saltando de seu carro, desfragou a nova bandeira imperial com a inscrição Independência ou Morte. Isto era completamente inesperado pela casa, que por um momento pareceu cair eletrizada em silêncio. Creio que fui eu quem bateu palmas em primeiro lugar, mas a explosão de sentimentos que rompeu de todos os cantos do teatro durou muito tempo. Referência 109. Nomeado professor de pintura histórica da Real Academia de Belas Artes em 1820, Debré só começaria a pintar fora de seu ateliê no Catumbi no final de 1822. Naquele ano, apoiado pelo imperador, obrigou seu desafeto, o pintor português Henrique José da Silva, diretor da academia, a lhe dar uma chave de uma sala pronta, no prédio ainda inacabado da agora Imperial Academia de Belas Artes, para servir de ateliê. Ali iria poder pintar com 6 discípulos a grande tela da coroação imperial, ocorrida em 1º de dezembro de 1822.
sua maior pintura brasileira, que só ficaria pronta 4 anos depois, mas assinada apenas em 1828. Feita a independência, Debré pediu uma sala da academia para pintar a sagração do imperador, que ainda existe e orna uma das salas do Paço da Cidade. Durante os 4 anos que trabalhou nesse grande quadro, em que retratou em grandeza natural todos os indivíduos que assistiram àquela solenidade, estabeleceu uma escola de pintura em que muitos se aperfeiçoariam: Simplício de Sá, seu sucessor, Francisco Pedro do Amaral, José de Cristo Moreira, José dos Reis Carvalho, José Silva Arruda, Francisco de Souza Lobo. Referência 110. Enquanto pintor de história, Debré teve acesso privilegiado aos 2 mantos, o real e o imperial. Ele é quase pessoal na descrição que faz, respectivamente, dos 2 símbolos régios. No primeiro, para a aclamação de Dom João em 1818, primeiro rei entronizado no Reino do Brasil, faz observações mais gerais. Podemos ver e admirar essas insígnias terminadas bem antes do dia da cerimônia da aclamação. A coroa foi obra de um hábil mulato brasileiro, usado pelo joalheiro da corte, português. Seu retrato de Dom João é o clássico retrato de um rei do antigo regime, uma postura tornada clássica de Luís XIV a Luís XVI. Referências 111 e 112. Já quando escreve sobre o manto da sagração e coroação de Dom Pedro, revela claramente uma intimidade autoral. Começa por justificar a cor, o verde do Novo Mundo, o formato em poncho, único manto usado em toda a América do Sul, com seu forro de seda amarela, a fim de evitar outra qualidade de forro que seria insuportável com o calor. Ele detalha também as proporções e a gola em pluma de tucano, elogiando a confecção primorosa com que foi feito, como que satisfeito de seu projeto. Referências 113 e 114. Ao publicar um programa para acompanhar a augusta coroação do senhor Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, seu único quadro em grandes dimensões pintado no Brasil, Debré irá documentar o fábrico da pintura. Como na sagração de Napoleão I por Davi, ele registra a fundação do novo regime diante da escola deste Império Novel, fazendo uma paródia dos ritos do Velho Mundo. Apesar da coroação de Dom Pedro I terminar com o centenário costume português da aclamação, tendo sido regida pelo cerimonial da coroação do imperador dos franceses, a antiga capela carmelita não é a Catedral de Notre-Dame, cujo interior fora decorado pelos arquitetos Percier e Fontaine a serviço de Napoleão, nem Debré Davi. Mesmo assim, o pintor de história do Brasil irá fazer seu melhor. Seja prolongando indefinidamente, pelos portões abertos, atravessando o antigo Largo do Paço até o horizonte sobre o mar, a perspectiva tomada sobre o degrau superior do alto mor da Capela Imperial, voltado o espectador para a entrada principal da mesma igreja, seja nos atavios vermelhos do interior da Sé a mesma cor predominante do seu quadro francês mais famoso, o já mencionado primeira distribuição da Cruz da Legião de Honra na Igreja dos Inválidos, onde Napoleão está sentado na mesma posição que assumiria Pedro I no Rio de Janeiro. Com isso, Debré estaria mais próximo de sua própria obra do que da monumental Sagração de Davi, na qual predomina o azul. Referências 115, 116, 117 e 118. O quadro absorveu as tensões históricas. Ao mesmo tempo em que o Marquês de Palma, como o condestável da nova monarquia, que traja um uniforme de losangos auriverde próximo a uma fantasia de arlequim, apresenta o estoque no centro da tela, Dom Pedro, herdeiro do trono português com botas e poncho, é assistido pela filha brasileira, futura rainha de Portugal, ao fazer a secessão do Reino Unido. Já na sua sagração, Davi vestiu Napoleão I, o antigo general da República,
com trajes caricaturalmente mais próximos de um imperador romano. Referência 119. Com Pedro I, herdeiro de uma dinastia do antigo regime, foi diferente. Debré o pintou metido em um quase uniforme, coberto pelo poncho verde cré, adereços próprios de um caudilho libertador e revolucionário, mais adequado ao cenário americano de sua pintura. A cerimônia fez, entretanto, com que uma testemunha do evento, o plenipotenciário austríaco Barão de Marechal, se lembrasse da sagração de Napoleão Bonaparte, ocorrida 18 anos antes. Referência 120. Debré, que desenhou os trajes majestáticos de Dom Pedro e Dona Leopoldina, ver ilustrações E50 e A264, explica cada personagem da tela no programa do quadro histórico com o qual consagraria sua posição de pintor particular da Casa Imperial. Um dos títulos com os quais se apresenta na página de rosto do Viagem Pitoresca. Esse texto acompanha a litografia que reproduz a cena no livro de 1839, o mesmo texto do programa de 1828. A sua coroação é menos extravagante que a sagração de Davi, mas Debré passa, como o antigo mestre e o primo por afinidade, a ficar associado pelo quadro à pessoa do imperador, com quem irá se encontrar mais tarde em Paris. Em 1832, ao avistar o discípulo dileto de Debré, Araújo Porto Alegre, no Boulevard de Caputines, Dom Pedro I quis saber notícias do pintor. E o ex-imperador, perguntando por Debré e dizendo o homem virtuoso, teria oferecido sua casa. Referência 121. Esta sua grande tela, assinada e datada de 1828, mas que provavelmente teria terminado antes de sua viagem ao Sul em 1827, significou também o auge da associação direta de Debré com a corte dos Bragança, que conheceu vestindo luto fechado em 12 de maio de 1816, quando pintou a revista das tropas na Praia Grande. Ver ilustração O6. Referências 122 e 123. Esta foi sua apresentação à corte e a gota d'água no seu relacionamento com Tunai. O episódio é assim descrito pelo próprio Debré na sua longa carta ao amigo de La Fontaine. Aqui, no Rio, a cena torna-se sombria e o sol ilumina este dia funesto em que tive a honra de fazer esboços da pré-nature da família real durante uma revista de tropas que ocorreu na Praia Grande. 2 horas depois, soubemos no Rio de Janeiro que um artista francês, presente na revista com Émile Breton, havia realizado em alguns minutos os retratos de corpo inteiro das suas majestades. Ó dor, ó desespero, ó raiva! A família T, reunida, julga que essa proteção exclusiva acordada a mim é um insulto feito à sua pessoa como membro do Instituto de France e ao seu talento como pintor de gênero. A lua sozinha soube de seus conluios, dos projetos de vingança que foram planejados durante a noite que se seguiu a este dia fatal. No dia seguinte, começaram a campanha. Saem todos de casa e se espalham pela cidade como batedores para propalarem pequenas confidências capazes de lhe, ao artista, isto é, Debré, criarem muitos inimigos. Cada um, enfim, deu o melhor de si. Na revista encontrava-se o irlandês Beresford, recém-promovido a marechal-general do exército português, que chegara ao Rio em 10 de agosto de 1815, permanecendo no Brasil até 18 de setembro de 1816. As repetidas ausências de Beresford de Portugal facilitaram as conspirações que levaram, em 1817, à execução do general Gomes Freire de Andrade, chefe da maçonaria em Portugal, e culminaram com a Revolução do Porto em 1820. Imagens, página 31. À esquerda, aquarela A157, detalhe. Acima, esboço E52, detalhe. Abaixo, óleo O1, detalhe.
Página 32. Jean-Baptiste Debré, Desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. Litografia 22 por 30 centímetros. Coleção Banco Itaú, São Paulo. Abaixo, esboço E56. Detalhe. Página 33. Jean-Baptiste Debré. Orçamento de Debré para decoração de um arco de triunfo. Manuscrito, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Abaixo, esboço E11. Detalhe. Página 34. Jacques-Louis David. A Sagração. Óleo sobre tela, 621 por 979 centímetros, 1807, Museu do Louvre, Paris. Abaixo, esboço E50. Detalhe. Página 35. Jacques-Louis David. A Distribuição das Águias. Óleo sobre tela, 610 por 970 centímetros, 1810. Palácio de Versalhes, Versalhes. Abaixo, esboço E55. Detalhe. O Teatro das Formas. Ao desembarcar no Brasil, Debré conheceu um admirável mundo novo que os Bragança, agora com sua corte no Rio de Janeiro, haviam aberto pela primeira vez a olhos estrangeiros. Fazia 2 anos que Aleijadinho, 1730-1814, o maior artista brasileiro de todos os tempos, cujas feiuras e deformidades atribuídas a ele davam-lhe um aspecto canibalesco, para lembrar a última peça de Shakespeare e a primeira sobre o Novo Mundo, havia morrido. Referência 124. Sua descrição é a de um gárgula medieval que contrasta vivamente com a modernidade que os franceses traziam. As pálpebras inflamaram-se, permanecendo neste estado, ofereciam à vista sua parte interior. Perdeu quase todos os dentes e a boca entortou-se, como sucede frequentemente ao estuporado. O queixo e o lábio inferior abateram-se um pouco. Assim, o olhar do infeliz adquiriu certa expressão sinistra e de ferocidade que chegava mesmo a assustar a quem quer que o encarasse inopinadamente. Esta circunstância e a tortura da boca o tornavam de um aspecto asqueroso e medonho. Referência 125. Debré encontrava, portanto, um admirável mundo perdido num continente isolado que, até recentemente, permanecera impermeável ao olhar de artistas estrangeiros. Em Plagas Brasileiras, muitos dos valores e costumes do século XVII continuavam vigentes sob a lei do antigo regime português. Mas Debré logo percebeu que muita coisa também desapareceria diante de seus olhos, sendo substituída por modismos da Leinmar, tradições cuja bagagem cultural dos franceses ajudava rapidamente a contaminar na ex-colônia portuguesa. É com sensibilidade que o pintor de história percebe a velocidade da metamorfose a que assistia. A cidade, que em 1808 havia passado de 50 mil habitantes, chegava em 1817 a 110 mil e ultrapassava seus limites, perdendo sua secular identidade colonial. A população transbordava em direção ao Catumbi, Mata-Porcos e Mata-Cavalos, bairros novos que, na chegada de Dom João, não passavam de pequenos lugarejos isolados pelas florestas. Eu não poderia deixar de registrar o mais rápido o Brasil de 1816, uma vez que nesta bela plaga, mais do que em qualquer outro lugar, os rápidos progressos da civilização adulteram a cada dia o aspecto primitivo e os hábitos nacionais dos brasileiros. Referências 126 e 127. Ao descrever seu apartamento no Paço de São Cristóvão, numa carta de 28 de janeiro de 1818 para a irmã Marie-Louise, a futura imperatriz Leopoldina, então recém-casada com o príncipe herdeiro Dom Pedro, refere-se a uma decoração luxuosa que poderia ter sido feita pelos antigos patrões de Debré, Percier e Fontaine.
Sua descrição de um teto pintado por um francês com motivos mitológicos faz a provável autoria pertencer a Debré. O meu apartamento é formado de 6 quartos que possuem uma vista maravilhosa, de um lado para a serra e muitos vilarejos, e de outro para o mar, grupos de ilhas e a Serra dos Órgãos. A sala de estar, com 4 espelhos com molduras de bronze trabalhadas, quadros de mitologia, o teto magnificamente pintado por um francês, representando a pintura uma cena de mitologia. Referência 128. Os quadros decorativos das 4 estações com figuras mitológicas recém-descobertos na França e reproduzidos nas páginas 24 e 25 reforçam agora a provável atribuição a Debré dessas pinturas murais. A presença dos franceses permitiu a criação de um ambiente totalmente diverso daquele encontrado por Maria Graham, amiga da imperatriz, nas residências brasileiras. Mas são os exóticos interiores brasileiros, descritos com um certo asco pela britânica, que interessam a Debré. Ver ilustração A75. Ela fala de gravuras penduradas inadequadamente ao lado de pinturas e porcelanas chinesas, numa completa confusão e falta de ordem, onde gaiolas de passarinhos aumentam o caos. Referência 129. Um universo de escravos, crianças e animais que foi registrado magistralmente por Debré. Como numa viagem de Gulliver, Debré mostra famílias brancas gigantes que alimentavam, depois do jantar, com as sobras, liliputianas figurinhas negras de gatinhas ao pé da mesa. Ver ilustração A76. A população exuberante, exibindo uma abundância de cores gestuais e sensualidade, contrastava em oposição ao comportamento apropriado a um europeu. Já a maneira como as construções são feitas, interferindo livremente na paisagem, revela para Graham quão pouco os brasileiros se importam com a sua terra. As linhas prolongadas das casas de fazenda, que aqui e acolá se destacam da solidão da natureza, não sugerem nenhuma associação com qualquer ideia de progresso, seja no passado, seja no presente, nem nas artes que civilizam e enobrecem a humanidade. E ainda que a natureza aqui seja pelo menos tão maravilhosa como na Índia ou na Itália, a falta de qualquer relacionamento com o homem, seja intelectual ou moral, tira dela metade do encantamento. Referência 130. Esse choque de culturas foi, porém, o que despertou o interesse de Debré. As paisagens e monumentos ficam no segundo plano de sua obra. Nesse sentido, ele se antecipou a Gilberto Freire, para quem foram os europeus que literalmente destruíram o encantamento do jardim com a sua cultura ao introduzirem plantas e flores exóticas. Uma bela metáfora cultural da interferência europeia. Referência 131. As mulheres brancas brasileiras, como registradas por Debré, apareciam no exterior da casa somente em função da religião, a igreja sendo um dos poucos lugares onde eram vistas. Ver ilustração A39 e E312. No que confirma Graham. A festa de São Miguel mostrou às senhoras portuguesas, brasileiras, que não havíamos visto caminhar pelas ruas. Referência 132. A iniciação de Debré no encantamento das ruas aumenta à medida que o pintor de história associa o pitoresco ao cotidiano brasileiro, e o estilo davidiano se dissipa com os miasmas do Rio de Janeiro. Foi nessas ruas, com Debré sentado na calçada, numa almofada, anotando indicações de cores com mina de grafite ou nanquim, que a ruptura davidiana ocorreu. Debré é o espectador privilegiado do patos brasileiro e de sua dificuldade em se reformar com estrangeiros e vice-versa. Referência 133. São também paradoxais as amorosas figuras coloridas de 2 meninas suíças com enormes chapéus, página 47 do caderno. Elas chegaram em 1820 com um primeiro grupo de imigrantes europeus para estabelecer uma colônia agrícola em Cantagalo,
atual Nova Friburgo. Se os olhos de Debré fingem se habituar à escravaria das ruas, ele não esconde sua repugnância ao ver louros europeus, os suíços da colônia de Nova Friburgo, embriagados. Após o fracasso inicial da colônia, entregaram-se à cachaça barata. Vimos assim, em 1820, se espalhar, como que espontaneamente nas ruas do Rio, uma nova população cujos cabelos louros e a pele branca contrastavam de uma forma brutal com a tez enegrecida dos espectadores negros, surpresos com esta nova aparição. Referência 134. Imagens: O Teatro das Formas. Página 36. Acima, aquarela A75, detalhe. Abaixo, aquarela A76, detalhe. Página 37. O Aleijadinho, soldado romano. Detalhe: madeira dourada e policromada. Cerca de 1790 a 1810. Altura 208 centímetros. Congonhas do Campo, Minas Gerais. Esboço E 288, página 43, detalhe.